Que Deus abençoe seu dia e sua semana, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo com quase 2000 anos, mas que parece que foi escrito para os dias de hoje. A primeira carta de Pedro. Exato. E para nos guiar nessa análise, temos aqui uma introdução de uma Bíblia de estudo e também um comentário bem aprofundado do teólogo Roger M. Raymer. E a nossa missão aqui é entender o drama por trás dessa carta. Quem escreveu, para quem, em que momento histórico, assim, explosivo e o mais importante, por que essa mensagem de esperança no meio do caos ainda nos impacta tanto? Pois é. Então vamos lá, a carta já começa com uma declaração bem direta, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Parece simples. Parece. Mas essa frase é só a ponta do iceberg. Porque, nos tempos modernos, alguns estudiosos levantaram uma dúvida. A questão do grego, certo? Como um pescador da Galileia poderia ter escrito num grego tão polido, tão eloquente? Vamos começar por aí. Essa é a principal questão, e é uma pergunta justa. O grego da carta é sofisticado. Não é o grego do dia a dia. Certo. Mas as nossas fontes mostram que a premissa de que Pedro era um homem simples, sem instrução, talvez não seja bem assim. Primeiro, a Galileia do primeiro século não era um lugar isolado. Era um centro comercial, né? Exato, uma região multilingüe. O aramaico e o grego conviviam. É muito provável que Pedro, vindo de uma família que tinha um negócio de pesca, tivesse contato com o grego desde jovem. Ok, então a imagem do pescador analfabeto é provavelmente um exagero. Mas ainda assim existe um salto grande entre falar um grego comercial e escrever com essa elegância toda, não? Sem dúvida. E é aqui que a história fica, assim, fascinante. Porque a resposta para esse salto pode estar escondida na própria carta. Onde? Lá no finalzinho, em 1 Pedro 5.12, ele menciona: com a ajuda de Silvano, a quem considero o irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente. Silvano, esse nome não me é estranho. Ele não aparece em outros lugares do Novo Testamento? Exatamente. Silvano é a forma latina de Silas. Ah, o Silas, companheiro de Paulo. O próprio. E o Silas era uma figura central na igreja primitiva. Cidadão romano, líder da igreja de Jerusalém e, crucialmente, companheiro de viagem de Paulo. Ou seja, era um homem culto, experiente, com domínio total do grego. Nossa. E a prática de usar um amanuense, um secretário, era super comum na antiguidade. Ah, então, peraí. A resposta é mais sutil. Não é um caso de ou Pedro escreveu ou não escreveu. Exato. É mais provável que ele tenha sido o autor, a mente, a autoridade por trás da mensagem, mas usou um profissional, o Silvano, para ajudar a redigir o texto. Para, traduzir as ideias dele para um grego impecável. Isso muda completamente a imagem. Pense em Pedro ditando os conceitos, as exortações, o peso da experiência dele como testemunha ocular de Cristo. E Silvano, com a habilidade literária dele, moldando tudo numa carta coesa, poderosa. A voz é de Pedro. A pena, em certo sentido, foi de Silvano. E isso também ajuda a explicar outra objeção que às vezes aparece. Que é a semelhança teológica com as cartas de Paulo. Pois é, alguns dizem, isso soa muito como Paulo, então não pode ser de Pedro. Mas quando você percebe que Silvano, um colaborador próximo de Paulo, foi o secretário, faz todo sentido que certas frases e estruturas se pareçam. Verdade. Seria até mais estranho se não houvesse nenhuma sobreposição entre os líderes da igreja, né? Exato. Mas a ênfase da carta, especialmente no sofrimento como uma participação nos sofrimentos de Cristo, isso é muito de Pedro. A tradição da igreja primitiva foi unânime em atribuir a carta a ele. Entendido. A imagem de Pedro e Silvano trabalhando juntos em Roma começa a tomar forma. Mas isso me leva a outra questão. Se ele estava no centro do poder, no coração do império, por que a carta soa tão urgente, tão cheia de alertas? Qual era o clima em Roma naquela época? Você tocou no ponto nevrálgico. A data mais provável da escrita, segundo nossas fontes, é entre 62 e 63 d.C. 62 e 63. E para entender o que isso significa, a gente precisa lembrar quem estava no trono em Roma. Nero. Nero. Estávamos à beira de um precipício. Nossa,
Apenas 1 ou 2 anos antes do grande incêndio de Roma, em 64, o evento que o Nero usou para culpar os cristãos e iniciar a primeira grande perseguição. Exatamente. A carta é como um barômetro, sentindo a queda de pressão antes da chegada de um furacão. O que Pedro descreve na carta ainda não é uma caça oficial e sistemática. Não tinha uma lei que dizia é crime ser cristão. A perseguição era, por enquanto, social. E o que isso significava na prática? O que era essa hostilidade social? Significava ostracismo, calúnia, abuso verbal e, às vezes, violência localizada. Nossos materiais apontam que os cristãos eram vistos como estranhos, subversivos. Por quê? Bom, eles não participavam dos cultos aos deuses romanos, o que os fazia serem chamados de ateus. Eles não adoravam o imperador como divindade, o que era visto como traição. Certo. E ainda tinham boatos absurdos de que praticavam canibalismo por uma má interpretação da ceia do Senhor e incesto por chamarem de irmãos e irmãs. Que loucura! E numa sociedade onde a vida social e os negócios giravam em torno de festividades pagãs, a recusa deles em participar devia isolá-los completamente. Totalmente, e os tornava alvos muito fáceis. Nossa, então a carta é basicamente um alerta de tempestade. Pedro estava olhando para a situação política com Nero, sentindo a hostilidade crescendo nas ruas e dizendo: preparem-se, o pior está por vir. Exato. Isso dá um tom muito mais sombrio e urgente à mensagem. E note a linguagem que ele usa para se referir a Roma no capítulo 5, versículo 13. Ele fala, aquela que está em Babilônia. Isso. Babilônia era o código que os primeiros cristãos e judeus usavam para Roma. Era o símbolo do poder imperial arrogante, pagão, opressor, assim como a Babilônia do Antigo Testamento tinha sido. Ele estava escrevendo do centro da fera. Do centro da fera, preparando seus leitores para quando a fera mostrasse as garras de verdade. O que nos leva aos destinatários. Ele escreve para os peregrinos dispersos pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Hoje essa região corresponde à Turquia, certo? Quem eram essas pessoas? Assim, a moderna Turquia. Eram, em sua maioria, gentios convertidos ao cristianismo, com uma minoria de judeus cristãos. Eram pequenas comunidades, sabe? Bolsões de fé espalhados por um vasto território pagão. E a palavra que ele usa, peregrinos ou forasteiros, é a chave, né? É a chave para entender a situação deles. Não era só uma metáfora espiritual, então. Era a realidade social deles. Era a realidade diária. Eles nasceram naquelas cidades, falavam a língua local, mas por causa da nova fé em Cristo, se tornaram estrangeiros na própria terra. A lealdade final deles não era mais a César, não era? Era a um rei celestial. E isso os colocava em rota de colisão com a cultura. E o propósito da carta de Pedro é, fundamentalmente, dar a esses forasteiros uma identidade nova e poderosa. Uma virada de perspectiva radical. Total. Ele diz, em essência, o mundo pode ver vocês como párias, mas eu vou dizer quem vocês realmente são. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Em vez de se verem como vítimas isoladas, eles deveriam se ver como parte de um projeto divino, com uma identidade e um propósito que transcendiam o Império Romano. Precisamente. E é essa identidade que serve de alicerce para a mensagem central da carta, que é como enfrentar o sofrimento que estava batendo à porta. Certo. E como Pedro os instrui a lidar com isso? Porque a resposta instintiva ao ataque é, sei lá, lutar de volta ou fugir, mas ele parece propor um terceiro caminho. Um caminho muito mais difícil e profundo. O coração da mensagem de Pedro não é uma promessa de que o sofrimento vai acabar. Não é. Mas uma ressignificação completa do sofrimento. Ele conecta o sofrimento deles diretamente ao de Cristo. Ele diz no capítulo 2, Cristo sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ah, então sofrer por ser cristão não era um sinal de fracasso ou de abandono de Deus. Era o exato oposto. Exato. Era uma forma de identificação com o próprio Messias. Uma marca de autenticidade. E aqui está a lógica poderosa que permeia a carta. Assim como Cristo sofreu injustamente,
foi morto, mas foi vindicado e glorificado por Deus através da ressurreição, A fé deles, provada no fogo do sofrimento, também seria vindicada. isso. A ressurreição de Cristo não é só um evento do passado. É a garantia da vitória futura deles. É por isso que ele começa a carta falando de uma esperança viva, gerada pela ressurreição. Faz todo sentido. A esperança não é um otimismo vago. É uma certeza ancorada num fato histórico. Cristo venceu a morte. Mas assim, como isso se traduz em comportamento prático? Porque é fácil falar de esperança, mas vivê-la sob pressão é outra história. E Pedro é extremamente prático quanto a isso. O outro pilar da mensagem dele é a santidade de vida como testemunho. Ele insiste, tenha uma conduta exemplar entre os pagãos, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Isso é contraintuitivo. Quando se é atacado e caluniado, a vontade é de se defender, de apontar o erro dos outros. Mas Pedro diz, não, a resposta de vocês é uma vida tão íntegra, tão justa, tão amorosa, que as acusações se tornem visivelmente absurdas. É uma estratégia brilhante e subversiva. A resposta à hostilidade não é a retaliação. É uma demonstração viva do reino de Deus. Sejam os melhores cidadãos, os melhores empregados. Os melhores vizinhos vivam de forma que a única coisa pela qual possam ser criticados seja a sua fé. As ações de vocês devem silenciar os críticos. Era a aplicação prática do mandamento de amar os inimigos, de responder à escuridão com uma luz tão intensa que ela não pode ser ignorada. Perfeito. Pilônia, com a ajuda de Silvano, bem às vésperas da terrível perseguição de Nero, e ela é enviada para pequenas e pressionadas comunidades na atual Turquia, que se sentiam como estrangeiros no seu próprio país. E a mensagem é de uma relevância impressionante, né? É o manual de resiliência espiritual sobre como viver com uma esperança inabalável e uma integridade moral inquestionável, quando o mundo ao redor parece hostil ou indiferente. Não é sobre evitar as provações. Não. É sobre encontrar nelas um propósito redentor, mantendo o foco em uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, como diz o texto. E para nossa reflexão final, eu deixo um último pensamento que vem direto da carta. Pedro descreve esses crentes como pedras vivas que estão sendo usadas por Deus para edificar uma casa espiritual, num mundo que tantas vezes nos isola e nos fragmenta por causa daquilo em que acreditamos. O que significa hoje para cada um ser uma pedra viva conectada a outras, formando algo sagrado, sólido e muito mais duradouro do que nós. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.